Olá, graça e paz, queridos e queridas. Quero refletir nesse vídeo com vocês um pouquinho sobre a celebração da Páscoa. Estamos vivendo uma Páscoa muito diferente, sem o apelo do comércio, sem o apelo dos ovos, do coelho, que na verdade são símbolos que adentraram nessa celebração depois, mas que escondem um pouco do seu significado. A Páscoa, primeiramente, significa a palavra pechá, que significa passagem, saída, fuga. É justamente o livramento que Deus deu ao povo de Israel depois de 400 anos de escravidão no Egito. Ainda no Egito, o Senhor estabeleceu essa celebração sagrada. Na terra de Gósen, que era a terra dos judeus dentro do Egito, o povo de Israel foi livre da 10ª praga com o sangue do cordeiro pintado, vamos dizer assim, aspergido nos umbrais de suas portas. Através desse sangue, o anjo da morte não poderia entrar naquelas casas e, consequentemente, não levariam o filho primogênito de cada família. Esse grande livramento que Israel foi privilegiado pela presença poderosa de Deus, gerou então essa primeira celebração. O sangue que houvera morto, para que o seu sangue, o cordeiro que houvera morto, para que o seu sangue fosse aspergido nos umbrais da casa, era o mesmo cordeiro que deveria servir de alimento, de reunião e de celebração nos lares naquela noite tão difícil ali no Egito. O povo de Israel sai do Egito vitorioso sobre o inimigo humilhado, atravessa o deserto, atravessa o Mar Vermelho em perseguição, é vitorioso no deserto, e no deserto eles também celebram aquela Páscoa, aquela passagem. E assim, quando o verdadeiro cordeiro, o cordeiro que não só tirava o pecado ou livrava o povo da morte durante aquela Páscoa, mas que tira o pecado do mundo, Jesus, ele veio à terra, ele também celebrou a Páscoa. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, registra que Jesus estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E ali ele instituiu a ceia do Senhor. Os elementos do pão e do vinho entram em cena junto com o cordeiro que estava ali servido para ele e para os seus discípulos. Ali Jesus estabelece a ceia do Senhor e deixa essa ordenança, deixa esse memorial, deixa essa prática para todos nós cristãos espalhados pela face da terra. É um tempo difícil, sim, estamos em isolamento. É um tempo complicado, temos a ameaça de uma doença, da morte e do sofrimento. Não era diferente assim no Egito. Apesar de terem fé e confiança de que o anjo da morte não entraria em suas casas porque estavam com o sangue do cordeiro no umbral das portas. Sim, é claro que havia temor no coração, havia medo e havia até um certo receio de tudo aquilo. Mas apesar desses sentimentos quererem abafar a nossa fé, nós continuamos crendo no Senhor. E assim como o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, creu e foi livre do anjo da morte, nós cremos no livramento poderoso do Senhor nessa Páscoa. Eu diria que a Páscoa de 2020 será a Páscoa mais extraordinária de nossas vidas. Nunca vivemos um sentimento de tão apego, de tão aproximação a Deus, em meio ao mesmo sentimento, ou pior, que tiveram ali os escravos israelitas no Egito. Estamos cercados de uma ameaça, mas cremos que o anjo do Senhor nos visitará e não o anjo da morte. Cremos no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, que leva sobre ele toda a enfermidade. E a nossa fé e a nossa esperança está nesse grande livramento do Senhor. Por isso eu venho aqui para dizer a você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, minha amiga,
Feliz Páscoa! Jesus ressuscitou, vivo está, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Wagner, esse é o canal da Igreja Batista em Bairro Novo. Deixa aí o seu like, o seu comentário de bênção e se inscreva em nosso canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.